Nação rubro-negra. Ontem a seleção brasileira brilhou em campo e venceu a Colômbia por 2-1. E sabe quem decidiu o jogo? Ele, Vinícius Júnior. O cria do Mengão foi o grande herói, marcando um golaço nos acréscimos e garantindo a vitória. E tem mais. A imprensa brasileira não poupou elogios às atuações de Vinícius Júnior e Wesley na vitória do Brasil sobre a Colômbia. Então vamos ver o que a mídia está falando do cria da Gávea, Wesley, que estreou com a amarelinha e mostrou que a base do Flamengo não brinca em serviço. A torcida vibrou com sua entrada e ele ajudou o Brasil a sair com os 3 pontos. Deixa o like, comenta aqui e se inscreve no canal para mais conteúdos do Mais Querido. Nossos estúdios, lá no belo estúdio do Troca de Passes. Lá estão Joana de Assis, Felipe Bastos e também Alex. É isso aí, eu quero ouvi-los sobre a atuação da seleção brasileira e sobre as primeiras impressões nessa noite de hoje. Boa noite, Joana. Boa noite, Alex. Meu freguês, Felipe Bastos. Boa noite para vocês, amigos. Boa noite para vocês também, Felipe, Denilson, seja muito bem-vindo, falando no ar pela primeira vez com você, Mansur, aos meus colegas aqui que estávamos juntos acompanhando o jogo, Alex, Felipe Bastos, muito boa noite. Foi aquele jogo, como o Felipe já resumiu, né, nesse começo de troca, e até o Bruno Guimarães reforçou esse sentimento, né, falou de alívio, se fala muito em alívio, e o Bruno Guimarães falou, né, na entrevista, olha, era um sentimento que estava muito ruim, e de repente o Vini fez aquele gol, e aí a gente merecia vencer. Então, a primeira coisa que eu quero saber de vocês, meus amigos, é qual é a energia que emana a seleção brasileira nesse momento? O que persiste? É o alívio? É a esperança? Que vocês estão... Qual que é a primeira lição que vocês tiram aí nesse pós-jogo, nessa vitória sofridinha diante da Colômbia? Você que é da casa. Ah, mas Deus o livre, mas boa noite! Show, show, seja bem-vindo, Dena! Você é penta. Boa noite pra vocês, pra todo mundo, meu querido. Você é um monstro sagrado e aí você tá no meio de 2 caras aí que eu vou te contar, cara. Eles devem estar arrebentando Brasília, velho. Você tá louco! Cara, eu acho que de alívio, sim. Eu acho que tem um lado muito positivo em vencer. E isso é super importante, porque vem um momento tenso, e é tenso pra todo mundo. E jogar nessa tensão, onde você não poderia não ter o resultado e você não estar produzindo futebol, o resultado ele vem primeiro do que tudo, assim, nesse sentido, para poder aliviar. E contra um adversário dificílimo, cara. Lógico que até algum momento que a própria Colômbia, eu penso que ela iria às vezes jogar melhor que o Brasil. Porque ela, se a gente for ver como equipe, né? É até estranho falar, mas parece que ela tem um passo de organização, de jogo, de tudo e de tempo, parece. De tempo não, porque os jogadores são parecidos. Mas é uma seleção que ela joga de igual para igual contra qualquer seleção no mundo. Então, esse ponto, se a gente for olhar, eu acho que traz algo muito positivo. Sobre a questão de você se adaptar, me preocupa um pouco, porque se você pega ali logo que você tem algo, jogadores desse nível, e você não consegue ajustar algo, porque a hora que ficou mano a mano, tá encaixado. Só que na hora do encaixe mano a mano, o Brasil perdeu os duelos, entendeu? O Brasil passou a marcar pior. E marcar pior quer dizer que você vai ficar menos com a bola, né? Nesse sentido. Então, e você, quando você está jogando individualmente, você precisa criar algum tipo de movimento, abrir espaço para outro receber. Só que você vai ter sempre alguém na sua cola, né? Isso aí você depende dessa individualidade, dessa qualidade que os jogadores brasileiros têm. Mas eu acho que vendo num todo, eu acho que o Brasil ele faz um jogo do momento que vem sempre tenso aqui no Brasil contra esse adversário, que eu acho que é um jogo positivo, sim, não é um jogo maravilhoso. Isso não tem, é só se louco for falar isso. Mas tiveram realmente momentos, o Brasil finalizou o quê? 7 vezes? Quase 8 vezes, vamos dizer assim, se for colocar, é duro falar quase 8, né? Porque... No primeiro tempo foram só 2. Só 2, 6 contra 2. Senão depois parece até os ex-colegas nossos aí que falam, eu acho que com certeza, né? Aí fica complicado. Mas eu acho que foi o resultado, eu acho que bom pro Vini fazer o gol. Eu acho que ele teve ações já melhores do que de repente outros jogos, assim, mais ações. Não é o Vini que a gente não, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tiro algo de positivo aí dessa partida. Boa noite. Boa noite. Pensa como Alex? Boa noite, Jô. Boa noite, Alex. Boa noite. Eu tô escondendo meu tornozelo aqui, viu, companheiro? Boa noite, Penta. Boa noite, Mansur. Felipe, eu não sei de onde você tirou que eu sou seu freguês, né, meu amigo?
A gente joga junto, mas brincadeiras à parte, eu acho que é sentimento de alívio, sim, né? Pela muito em transição, em jogar ofensivamente, como a gente vê no pênalti aí do Vini. O Brasil, ele consegue jogar porque tem velocidade, né? Mas o Brasil, ele precisa cuidar mais da bola, ter mais controle do jogo, isso falta ao Brasil. Porque eu acho que esses 4 jogadores da frente, eles gostam da transição, gostam da velocidade, gostam da bola também, mas eles gostam de receber a bola no espaço. Precisa de jogadores com mais consciência de ter a bola, de ter a posse de bola, e defensivamente o Brasil ainda defende muito mal o centro do campo. E aí a gente vê o lance do Joelinton. No futebol tem 3 zonas, né? Zona defensiva, zona de construção e zona de finalização, aquela parte lá da frente. Aí nessa área o Joelinton tem que dar 2 toques na bola. Vê lá, carimba para trás, tem 2 jogadores livres. Reflexo, né? Assim, 2 jogadores livres, e ali é o momento de você manter a posse de bola, ir pro vestiário com 1-0, dar mais tranquilidade pro Dorival acertar as coisas que pro final do primeiro tempo já estavam ruins. O Brasil perdeu o domínio do jogo. A Colômbia aumentou o seu ímpeto, e a Colômbia é um time fisicamente muito forte. Os duelos, o Brasil perdeu a maioria deles no final do primeiro tempo. No início do segundo tempo melhorou o Brasil. O Brasil foi muito bem assim no início do segundo tempo, teve finalizações, mas aí a Colômbia ela foi ganhando mais corpo, porque fisicamente os duelos o Brasil precisa tomar essa atenção, porque no jogo da Argentina agora também é um jogo de muito duelo, um jogo de muito contato físico. Um jogo que talvez eu pensando com a cabeça do Dorival, é um jogo para bloco baixo, para você conseguir sair em transição com essas balinhas aí que a gente tem do lado do campo. O Brasil precisa de campo, o Brasil não tem jogadores que gostam daquela posse de bola, de manter a posse de bola e manter o controle do jogo. O controle do jogo piorou um pouco depois que saiu o Gerson, se a gente esse é o cara. Que ele tem uma característica... E ele saiu cedo no jogo? Porque o Joelinton, ele é aquele cara, ele é um 8 agressivo, né? Que pode jogar... Assim, hoje não funcionou com a posse de bola, né? Não entrou tão bem assim, mas o Gerson estava fazendo muito bem isso, né? De questão de ter um controle um pouco maior. Ele com o Bruno, eles se entendem muito bem, né? Vou voltar lá para Brasília, já vou usar isso de gancho, né? A saída do Gerson, o entendimento de vocês, dessa alteração que ele teve que fazer, acho que com 20 minutos do primeiro tempo, né? Foi bem cedo essa alteração. E se vocês foram 7 alterações no jogo de hoje, um pouquinho a mais do que a gente está acostumado a ver. Se vocês gostaram das opções, se alguém que estava no banco, vocês acharam que poderia ter entrado, tem muita gente falando do Endrick, que o Dorival poderia ter colocado o Endrick, poderia ter colocado o Estevão, então eu quero ouvir de vocês. Os caras já colocou 7, eles queriam que colocasse mais, hein? Não, aí teria trocado a alteração, né? É verdade, olha, o Gerson saiu com 26 minutos do primeiro tempo, para ser exato. E o problema é que o Dorival perde os 2 titulares, né? Os 2 volantes titulares para o jogo contra a Argentina. Não jogarão o Gerson, provavelmente, né? Machucado, tudo indica que não irá se recuperar a tempo de enfrentar a Argentina lá no Monumental de Nunes. E não terá Bruno Guimarães, né? Que tomou o 3º cartão amarelo. Então, ao que parece, caso não haja nenhuma surpresa, o meio-campo do Brasil terá André e Joelinton, né? Que são as opções restantes ali para as 2 funções de volante. Então acho que estamos bem servidos. O Joelinton errou ali no começo do jogo, né? Foi desarmado no gol da Colômbia, mas acho que no fim das contas ele acabou fazendo um bom jogo até, especialmente no segundo tempo, quando ele conseguiu fazer a bola rodar um pouco mais, não? Ele fala muito da personalidade, né? Um beijo, Joana, Felipe, Alex, beijo para vocês aí. Fala muito da personalidade, porque num jogo desse tamanho, quando você comete um erro e o teu time toma o gol... Às vezes se encolhe, né? Assim, eu não vou dizer que é natural, né, até pelo calibre do jogador, muito tempo jogando futebol inglês, que é um futebol que emocionalmente te exige muito. Então ele se recuperou dentro da partida. Tanto é que o segundo tempo dele... Ele ocupou ali um pouco mais o campo ofensivo, né? O sistema defensivo da seleção da Colômbia. Também a Colômbia, com as alterações, joga o seu time para trás. O Brasil inteligentemente consegue, com as alterações, ter um pouco mais de gás. O contexto da partida, no geral, por exemplo, os laterais da seleção brasileira, tanto o Wanderson quanto o Arana, eles estão devendo. Assim, a característica desses 2 jogadores é uma característica ofensiva. Os 2 jogadores atacam bastante. Aí eu não sei se a questão também de John Arias, que para mim é um jogadorzaço, e o Luiz Dias,
cara, eu não posso subir, né? Que se eu subir, eu tomo nas costas aqui, a minha defesa, enfim, não vai conseguir fazer uma cobertura. Então, acho que o Dorival tem algumas coisas para ajustar nessa seleção. E eu já digo logo de cara, assim, eu falei lá no pré de novo, lá no comecinho, Fê, do Wesley. O Wesley, ele entrou na seleção brasileira. Tem jogador que quando ele é convocado e estreia na seleção, o nosso comentário às vezes é, sentiu o peso. Eu não fiquei com essa sensação de que o Wesley sentiu o peso. Pelo contrário, eu diria. Tô errado? Que personalidade ele entrou no jogo de hoje. Ele queria o jogo pra ele o tempo todo. E participou muito e bem. Né? Então eu tenho a impressão, se tudo correr da maneira que a gente imagina que vai ser, de que ele tem toda a chance de iniciar o jogo, porque o Wanderson não teve uma boa noite. O Arana, eu achei até, discordo um pouquinho do Denilson na questão do Arana, eu acho que o Arana até... Vamos começar assim? Eu preciso discordar, eu tô aqui pra discordar, se eu tivesse aqui pra concordar, eu não tava aqui. Eu tenho a impressão que o Arana fez um bom jogo até. Eu acho que ele teve as suas dificuldades defensivas muito pelo sistema da seleção, que permite muito espaço aos jogadores adversários, mas pelo menos na parte ofensiva, hoje o Arana apareceu pro jogo. Ele chegou logo com 3 ou 4 minutos antes do gol até. Ele chega à linha de fundo, faz uma ótima jogada e o João Pedro quase consegue empurrar. Depois do segundo tempo ele vem à linha de fundo mais uma vez, bate uma bola cruzada, que a bola desvia e sai em escanteio com bastante perigo. Tem a chance de gol no fim do jogo, que de não cabeça, dá nem pra dizer que é um gol perdido. Não é um lance tão simples assim, né? Que ele podia escorar de cabeça, mas ele não tá no tempo. Isso, então eu acho que ofensivamente o Arana fez o que, pelo menos eu imagino que ele pode fazer, talvez até um pouco mais. Defensivamente é uma questão para ser resolvida, mas é a seleção como um todo, acho que não é um problema só dele, não? A origem do gol da Colômbia, eu sei que isso talvez seja também impopular, mas enfim... A origem do gol da Colômbia também está num ponto do plano de jogo que eu imagino que seja algo que o Dorival tenha tentado evitar ao máximo, mas que aconteceu naquele momento. Quase sempre, quando o Brasil tinha a bola, o Vinícius buscava um espaço mais à esquerda e o Rafinha vinha para dentro. Quando o Brasil perdia a bola, especialmente se era um tiro de meta que dava para você se organizar melhor, o Rafinha vinha fazer o lado esquerdo, porque é um jogador muito mais habituado do que o Vinícius e faz melhor do que o Vinícius essa marcação com o lateral. O lance do gol da Colômbia é um momento em que está o Vinícius pelo lado esquerdo, ele perde o duelo para o Munhoz na origem do lance, não acompanha a volta, ele perde a referência do Munhoz, e aí o Arana se vê contra 2, o Joelinton ainda tenta fazer uma cobertura pelo lado esquerdo para ajudar o Arana, aí surge o primeiro cruzamento, daí vem a bola perdida pelo Joelinton e o gol. Mas essa é uma questão que a seleção vai conviver, assim, você tendo o Vinícius por ali, você vai precisar sempre ter alguém para fazer esse suporte ao lateral que estiver jogando, sempre que o adversário subir com 2 jogadores por aquele lado, subir com um lateral mais um ponto. Em relação à questão dos volantes, eu acho que assim, ainda é um ponto mal resolvido da seleção, né? Porque as características dos jogadores, assim, nenhum deles é exatamente um controlador de jogo, um organizador através de distribuição de bola. O Gerson é um jogador que conduz muito, de força, por isso que eu acho o Gerson um jogador muito mais... o melhor dele aparece mais perto do gol, às vezes partindo do lado do campo. E o Joelinton é um jogador que tem posição física, qualidade técnica, porque quando a gente vê um jogador grande assim, a gente tende a valorizar o físico e não dizer que ele tem qualidade técnica. Ele tem qualidade técnica, mas ele é muito um chegador, né? Um jogador que chega muito, se aproxima da zona ofensiva. Também não é aquele jogador que finalizou hoje, com perigo. Não é o jogador que vai organizar o time através de passe, distribuição de jogadas. Esse jogador é difícil da seleção encontrar. O que mais se aproxima é o Bruno ainda. Em termos de característica, de ter um pouco mais de capacidade de organização. O Brasil perdeu, vai para o jogo com uma dupla completamente diferente. E aí é evidente que preocupa você perder 2 jogadores nessa zona central do campo. Agora, eu continuo achando, e concordo com o Felipe, tinha feito essa observação no início, concordo com o Felipe. É um jogo que se o Brasil pode colher muita coisa se conseguir marcar bem a Argentina, eventualmente até ceder campo, defender um pouco mais baixo e acelerar com esses jogadores. Acho que o jogo pode pedir isso. O Rodrigo faltou hoje, né? Faltou do Rodrigo, né? Eu também acho que estava faltando do Vini, até os momentos finais do jogo. Os momentos finais do jogo, não tô falando pelo gol, não. Os últimos 15 minutos do Vinícius, hoje, foi o que a gente espera que ele faça com mais frequência e por mais tempo, mas né? É o que a gente espera dele, mas não o que a gente espera do coletivo. Porque ele continua recebendo bolas, como receberam como o Savinho recebeu na direita, muitas vezes, jogando a bola no ponta para ele resolver. E assim, é evidente que um jogador com talento do Vinícius vai resolver eventualmente.
Mas se você der a ele quase sempre a bola num contexto de 2, de 3 marcadores para ele resolver na individualidade, não é o que a gente espera da seleção brasileira. Sim. Em termos coletivos, né? O segundo tempo teve muito volume, muita imposição, mas muitas vezes o recurso ou que o ponta resolvesse na individualidade, sem tanta ajuda, assim. Agora, o lance do primeiro gol, aí também mérito da comissão técnica, né? Claramente estava no planejamento. Essas inversões Rafinha e Vinícius, o Rafinha vem receber a bola no espaço no centro do campo e o Vinícius faz uma diagonal espetacular. E aí você dá ao Vinícius um contexto, aí que eu falo, o contexto de jogo favoreceu o jogador. Se dá ao Vinícius o contexto de ter a possibilidade dessa diagonal, levou com ele o Munhoz o tempo todo, até que ele se precipitou e fez o pênalti. Deixa eu passar lá para Joana, para Alex, para Felipe Bastos, para que eles também entrem nesse papo e conversem sobre o que a gente está falando aqui, demais a aí, atuação do Vinícius, Não, mas nós queremos saber especialmente de vocês aí, o que vocês acham de tudo que a gente está dizendo aqui, a questão dos laterais, a perda dos volantes, né, para esse jogo contra a Argentina e também a atuação do Vinícius hoje, né? Eu acho que, já antecipando, né, volante antecipando. Tá certo. Eu acho que eu acho que o Wesley já está dando sinal, já está dando passagem aqui para entrar no jogo. Logicamente precisa de um equilíbrio defensivo, até porque é um lateral muito ofensivo, mas eu acho que ele mudou a história do jogo hoje pra gente, pro Brasil, né? Ele entrou muito bem, muito agressivo, ofensivo, combinou muito bem ali com o Savinho do lado direito. É um jogador que no Flamengo ele já tem muita confiança e isso se fez ver também algumas vezes na parte defensiva. Ele teve 2 duelos ali com o Luiz e aí ele conseguiu ser agressivo, conseguiu roubar a bola e é isso que a gente espera dele. Eu acho que ele já está dando sinal para passar à frente do Wanderson e pedindo aí uma chance, nada melhor. Eu acho que ser convocado num Brasil e Argentina, você ter a oportunidade de jogar. Movimentação tanto desorganizada ainda, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, fã de esportes. Ninguém pode dizer que o Brasil não tentou ganhar o jogo. Tentou, claro. Que a seleção brasileira não joga. Aquelas coisas que a gente ouve. Sim. Não joga com vontade. Não tem raça. Longe disso. Não é por aí. Sim, é um time que lutou e conquistou uma vitória na luta. Isso não quer dizer que os caminhos para chegar a ela tenham sido os melhores. Acho que o Brasil, se fosse 1-1, porque assim, é o típico jogo que o resultado move tudo que vem após, né? Assim, o resultado, as reações. Então, assim, 1-1, Brasil, ganhou, seleção brasileira. Não é uma maravilha, tem muitos problemas, ainda continuo. Assim, acho interessante quando você tem um quarteto mais ataque, mas um jogo é feito de equilíbrio. Uhum. E o quarteto, quando sobe para marcar a saída de bola, fica num 4-2-4 na saída, né? Você encontra os 4 distribuídos, eles dificultam a saída. Mas os volantes têm que chegar junto, a defesa também. Não chegam. Senão fica... Até chegaram. A questão é, quando tem a bola, acho que é esvaziado. Por quê? Porque o Rafinha é um atacante que no time dele, no Barcelona, ocupa o centro do campo também. O Rodrigo é um atacante, Vinícius é um atacante, né? O Matheus que entrou Cunha, o João Pedro, o Matheus Cunha acho que foi melhor. Mas a gente está falando de atacantes, então alguém tem que fazer uma função diferente daquelas que é a origem deles, que é jogar no centro do campo. Porque a bola tem que circular ali. Sim. Senão você não prepara, você não constrói. Então, isso a seleção brasileira não tem. Mas ganhou um jogo sem isso. Tá? Vamos ver contra a Argentina. Eu acho que a Argentina ela tem uma questão estratégica. Assim, vamos ver como o Dorival vai lidar com isso. Jogar na Argentina, a Argentina com Messi, sem Messi, com Lautaro, sem Lautaro, ela vem para encarar o Brasil. Então o Brasil vai ter contra-ataques, vai ter um espaço. O Brasil que então, também vai com alguns desfalques. Então, também. Como agir estrategicamente para se aproveitar do jogo fora de casa. Agora, a vitória era fundamental, por uma questão de tabela. Porque... Estava em sexto o Brasil. Com 1-1 o Brasil estava em sexto. Colocaram um pouquinho de oxigênio no Dorival Júnior. Então, mas acho que é fundamental por isso, né, Calçade? Não pela tabela em si, porque assim, para ficar fora da Copa tem que fazer a tabela dói. Para a Copa, sim, só não vai quem já morreu. Para o Dorival, principalmente. Machuca, isso, né? Exato. Fala assim, mas lá embaixo, Paraguai na frente, né? Então, aí dói.
Aí do ré. Birner, tudo bem? Hoje foi mais o resultado, não importa, ou dá para aproveitar alguma coisa desse desempenho da seleção de contra a Colômbia? Tudo bem, William? Boa bem? noite a você, Jean Calçade, aos fãs do esporte. Teve alguns bons momentos, mas a gente fala muito sobre os jogadores que querem ser protagonistas, o Vini Júnior, que hoje terminou como o protagonista, porque fez um gol no momento em que o jogo estava mais impressionável, mas aquela pressão desordenada, né? Tudo pelo lado, alguma jogada individual ou alguma coisa que não tem a ver exatamente com algo que foi treinado. O técnico teve 2 treinos para o jogo, então é difícil. E tem uma coisa que me incomoda um pouco, ele usa muito pouco da memória dos jogadores do dia a dia para formar a equipe. Então, como o Calçado disse, Rafinha joga por dentro no Barcelona. Já jogou do lado direito, hoje foi jogar grande parte do tempo pelos lados, fechando o meio, lado esquerdo, trocando para o lado direito. Rodrigo joga lado direito, mas circula mais por dentro quando joga também no Real Madrid. E principalmente quando entra o Joelinton no lugar do Gerson, Bruno Guimarães, time que joga muito mais em transição, Newcastle, do que propriamente com bola. E eu entendo que o Dorival queira desses jogadores outras coisas, porque eles podem fazer. O problema é que ele não tem tempo para fazer isso. E vale lembrar, só fazendo um parênteses, Birner, que o Dorival falou exatamente o contrário, né, na entrevista coletiva antes do jogo. Ele falou, tudo que eu quero é aproveitar os jogadores da maneira como eles são utilizados nos seus clubes. Só para lembrar disso também, que foi o que o Dorival disse antes do jogo. Então, nos respectivos clubes, por exemplo, há um centroavante com mais características de centroavante de fato, a não ser no Real Madrid que tem o Mbappé, que é um extra classe. Jogador com 2, se a gente fala de seleção, finais de Copa do Mundo seguidas e com uma atuação épica na última final de Copa do Mundo e campeão na outra. Então, é até difícil para o Dorival conseguir fazer isso com esses jogadores. E ele tem 2 opções para mim. Ou ele pega e monta uma seleção mais forte fisicamente, o que faria com que ele abrisse mão um pouco do talento, do drible dos jogadores mais avançados. Ou ele continua plantando para ver se ele consegue tirar o que ele tem dos seus melhores jogadores. E ele faz essa opção. E a opção ainda não rende o jogo que ele quer. Eu nem imaginava que renderia no jogo de hoje. Eu acho que teve algumas coisas melhores, alguma coisa se aproveita ali da movimentação. Talvez a autoestima do Vini Júnior melhore depois do jogo de hoje. Autoestima na seleção, obviamente, não estou falando da autoestima dele no Madrid, porque é muito diferente. E no final das contas, para o Brasil poder extrair o potencial enorme dos jogadores que tem, os jogadores precisam achar o jogo coletivo, que vai formar personalidade. Quando eles ganharem os jogos achando o jogo coletivo. Acho que hoje eles acharam algumas coisinhas, muito pouco. E quem sabe o jogo contra a Argentina, aí eu acho que o resultado pesa mais do que achar o jogo coletivo, possa ser um ponto de virada, lembrando que a Argentina virou a vida dela na seleção, depois de muitos anos, mais de década, quando ganhou uma Copa América, fazendo um jogo igual ao do Brasil aqui no ano do Renan Lodge. Então, eu acho que o jogo de hoje é bom pelo resultado, mas no final das contas eu espero ansiosamente o jogo da terça-feira, porque ali é contra os campeões do mundo e o resultado pesa muito se for favorável ao Brasil. Se não for favorável, sejamos sinceros, é o que 90% das pessoas que estão assistindo a gente esperam. Porque nesse momento, se olha o jogo contra a Argentina é favorita, né? Claro, até por mesmo jogar sem em casa. Messi, Lautaro vai jogar em casa. Mesmo sem Messi e Lautaro e até por jogar em casa. E é o atual campeão do mundo, atual campeão sul-americano. Essa rodada é a mais importante desses 2 jogos. Porque tem Argentina e Uruguai, vai classificar. Vai. O Brasil já abriu vantagem em relação E não há ao méritos na classificação. Raramente eu digo isso no futebol. Não há méritos na classificação. Você tem que fazer alguma coisa muito maluca. Não sei nem quantos erros são capazes de você fazer. Eu acho que se você não tivesse um técnico, não estou desrespeitando o Dorival, é que é tão diferente o nível de Chile, Peru, né, Bolívia para a seleção brasileira, tecnicamente, que os jogadores podiam conversar e iam se classificar. Né? O papel do técnico é preparar a seleção, classificado do melhor jeito possível, e preparar a seleção mais para frente. Esse jogo contra a Argentina é um jogo à parte da eliminatória. É um jogo que difere do que é a eliminatória em si, porque a Argentina é a atual campeão do mundo e não sei se é a principal rival do Brasil. Bicampeã da Copa América, campeão do mundo. Não sei se é a principal rival do Brasil, é uma questão isso de A América do Sul é quem dá as cartas de uns anos para cá. Então, e a Argentina não tem jogadores melhores que o do Brasil. A Argentina tem um time pronto,
personalidade forte, líderes, confiança, joga em casa, ele tem tudo aquilo que o Brasil precisa para tirar o potencial dos seus jogadores. A Argentina já tem. É verdade, isso está faltando para o Brasil. Ele não tem um time campeão do mundo, joga em casa e não tem o peso do Brasil para conquistar alguma coisa. A Argentina entra em campo, por mais desfalques que possa ter, ela entra dentro de um sistema, um conceito que funciona. Sim. O Brasil está sempre correndo atrás, está estreando o jogador, está vendo o que acontece. Um dia vai com centroavante, um dia vai ser centroavante. Então, assim, é o tempo todo. Trabalha esquema em cima de um jogador que não joga um ano e meio, o cara é cortado. E a Argentina, desde que ganhou a Copa América do Brasil aqui, durante a pandemia, ela mantém a mesma ideia. Mesmo treinador, quase o mesmo time, e vai seguindo. E até quando não joga bem, ganha. Mas dá jogo. Está pronta. Mas dá jogo. Dá jogo. Dá para encarar. Tem que ir sem medo. Daqui a pouco o Pedro Ivo está com a gente, hein? Pode falar, Calçado. Tem que ir sem medo. Você não acha sem que medo o Brasil para jogar. Um pouco leve para jogar contra a Argentina? Eu não concordo com esse jogo. Leve. Tipo um franco atirador? Sim. Não, leve fisicamente. Contato, brusco. Bom, lembrar que o time vai mudar, mas as mudanças não são necessariamente tornar o time mais pesado nesse aspecto. E tem times leves que funcionam, né? Sim. Então, você pega a seleção espanhola, que tem o Pedro, não tem... Pedro, Fabián Ruiz, quem você coloca ali, o time funciona. Porque e o Brasil, todos aqueles que você coloca ali não funciona. E você não pode dizer que os jogadores brasileiros venham de ligas periféricas. Não, ao contrário. Né? Contrário, aqui não estão todos à disposição, mas são 4 jogadores do Real Madrid, 3 titulares absolutos, no caso se o Militão tivesse à disposição também. O que me chama a atenção, Calçado, já pensando muito no próximo jogo, e falando um pouco desse, a irritação do Vini Júnior no final do jogo, não precisava. Quem devia estar irritado quem deviam estar irritados eram os jogadores colombianos. O problema é que, invariavelmente, o Vini está irritado. Né? Então, independentemente de qualquer situação que ele faz, ele está sempre... Eu entendo porque ele passa um nível de pressão que vai muito além do campo. E eu nem sei como ele consegue lidar sem explodir, tá? Mas, de qualquer forma, na Argentina, eu me lembro da jogo, eu acho que é a eliminatória passada, que o Rafinha faz um baita jogo, é o que ele toma a cotovelada do Otamendi, e apanha, o juiz deixa, e apanha, levanta, o juiz deixa, e não reage. Esse é um jogo em que o Brasil vai ser provocado. Certamente. Ainda mais o Vini. Que o argentino tem isso no jogo dele, sabe o que ele está vendo? Ainda mais o Vini, que ao sair de campo, ele quis arranjar uma confusão. E o Rafinha primeiro passou um sabão rápido. Aí veio o Matheus Cunha, quase que pegou o Vinícius e jogou no banco de reservas. Os caras perceberam. Não é hora. Tá ganhando o jogo. O Brasil ganhou. Você precisa continuar para jogar contra a Argentina. Pendurado, e o Vinícius com foco noutra coisa. Pendurado. Exatamente. Isso é loucura. Ele tá pendurado, gente. Se ele toma o segundo amarelo, ele não joga contra a Argentina. Segundo não, é terceiro. Era uma questão ali de bom senso, ter mais cabeça ali o Vini para se controlar, porque é um desfalque pesado. O Brasil tem vários desfalques. E o Vini, independentemente, você fica um pouco abaixo, ele toma decisões erradas, ainda não é aquele Vini que a gente vê no Real Madrid, na seleção brasileira. Pô, um jogador como esse faz uma falta danada, né? E aí passa pela responsabilidade dele também. Agora, essa é a minha pergunta para vocês. Hoje, olhando assim individualmente ali no ataque, o Vini sofre o pênalti e faz o gol que dá a vitória. Mas para vocês, no jogo em si, o Rafinha ainda foi melhor? Foi o melhor da seleção ou não? Eu acho que assim, num jogo como esse, que é definido por detalhes, né? Aí a mesma coisa. Até um deles aí. E aí o Vini sofre o pênalti e faz o gol no último lance, eu tenho muita dificuldade em apontar o Rafinha como melhor. Se fosse o jogo que o Brasil criou muito e perdeu gols, etc. Que alguém criou. E eu também não acho que... O Rafinha foi muito bem, eu acho. Não, ele foi bem. Muito bem. Ele é o melhor jogador do Brasil, não era Dorival, por enquanto. Sim, mas eu acho que o Vinícius também, assim, mesmo os lances que acabaram não resultando em gol, sabe, Deu trabalho. A opção de passe que ele faz em vez de chutar, eu não acho tão condenável assim. Eu acho que ele foi bem, foi até solícito ali, quer dizer, foi um cara que viu a possibilidade do companheiro finalizar. E tem um outro lance que ele corta para a direita e finaliza muito bem. Então, eu acho que assim, considerando que ele
cavou o pênalti, né? Cavou não, foi pênalti. Sofreu o pênalti do gol e depois faz o gol no finalzinho. Eu acho que talvez eu elegesse, escolheria o Vinícius como o melhor em campo, mas de fato, o Rafinha está próximo. Vamos falar com o Pedro Ivo Almeida? Sim, Pedro Ivo Almeida chegando, fala. O que me chamou a atenção foi a gente viu agora a jogada do Wesley, entrou melhor. Não, nós vamos falar sobre isso também, quero falar sobre o Wesley. E tem o Matheus Cunha que a gente precisa falar também. Sim. Vamos chegar. E vamos falar também sobre o João Pedro também, né? Porque Exato. o João Pedro ficou devendo a opção ali do Dorival, por questão de movimentação, de participação, joga de um lado, joga no meio, enfim, chama o jogo. Mas foi abaixo a participação do João Pedro hoje. Quer dizer que falta deslanchar muita coisa e não vai se resolver nesse espaço de tempo de eliminatórias. Mas quais são os ajustes que a gente olha que de repente já dá para fazer, para melhorar o desempenho? Depende do que você quer da sua equipe. Por exemplo, há uma máxima que não é totalmente verdadeira, mas simplifica a coisa, é que você arruma o time do sistema de marcação para o sistema de construção. Porque se você toma gols, seu time tende a ficar inseguro. Se você fica inseguro, você tende a começar a errar jogadas que você costuma acertar quando você está com confiança. Então, a primeira coisa é não tomar gol. Não tomar gol como com a seleção brasileira? Pressão alta? Jogar mais recuado? Fazer uma meia pressão? Então eu acho que a primeira coisa que o Brasil precisa é ser mais consistente defensivamente. O Brasil comete alguns erros defensivos para estar claramente... que estão claramente mostrando que falta entrosamento, tem um lance. O gol, por exemplo. O Joelinton. Os jogadores não entendem como recompor. E aí, isso é um dogma que eu acredito muito. Quando você marca com pressão alta, você tem 3 objetivos. O primeiro, eu gosto de marcação na linha de frente, isso é uma preferência e acho que funciona bem. Individual, e eu gosto de recompor na marcação por zona. Tá? Primeiro, você pressiona o jogador que tem a bola, para roubar a bola. Não deu para roubar a bola, ele tem que tocar a bola de lado, porque não tem nem como se livrar da bola para frente. Né? Se ele tocar a bola de lado, tem que ter alguém em cima do outro para você roubar a bola. E a terceira coisa é forçar ele a dar um chutão. Você não pode deixar esse espaço sair, aí você tem que fazer a falta no campo de ataque. A falta tática. Tá? Para isso, você precisa ter um jogo bem planejado, que você não faz do dia para a noite. Então, eu acho que a seleção brasileira precisa simplificar ao máximo o jogo, porque da simplicidade você começa a desenvolver o jogo mais rebuscado que esses caras podem mostrar. Eu acho que o Brasil tem que jogar com 2 linhas de 4, eu acho que o Brasil tem que jogar com um jogador de velocidade à frente. Se tivesse o Neymar hoje, provavelmente não teria jogado nem com o centroavante. Provavelmente teria sido... Não jogaria. Eu acho que seria o Vini de falso centroavante, o Rodrigo puxado para ir para esquerda com o Rafinha na direita e o Neymar por dentro. Não, você tocou num outro ponto, que é o seguinte: o fato de o futebol brasileiro viver um momento em que tem muitos atacantes, e não de alto nível. Não que não tenha jogador de meio de campo, mas a gente deixou de produzir jogadores de criação. Isso é falta aqui no país, né? E tanto que a gente compra muito na América do Sul, né? Você vai atrás de jogadores... Do meio, os principais construtores do Brasil são volantes. Então, assim, isso não quer dizer que todos os atacantes que estão brilhando no cenário internacional têm que jogar na seleção. Essa é uma grande discussão. Você colocou o dedo na ferida. É claro, porque tem jogos que você não pode jogar com 4. Tem jogos que você tem que jogar com... Eu vejo a Argentina, por exemplo, a minha aí é de cada um, né? Eu jogaria com um trio no meio de campo, não uma dupla. Eu também. Não uma dupla. Até porque eu vou obrigar os atacantes a fazer uma... Até porque nesse momento, né, Calçade, você não tem os 4 indiscutíveis. Vamos dizer que você tenha 3 indiscutíveis hoje. Que são os 2 do Real Madrid e o Rafinha. Mas também não tem os volantes indiscutíveis. É que para fazer esses 3, para que eles funcionassem, Rodrigo, Rafinha e Vinícius, ele tentou colocar um centroavante. Então, é isso, para tentar fazer o que acho que assim, seria até normal, aí depende muito do jogo, de fato. Eu acho que você tem que olhar para o adversário, porque tendo esse material em mãos, tendo jogadores dessa qualidade, acho que é normal você jogar, então, sei lá, vai jogar com a Bolívia em casa. Aí não tem nem discussão. Você vai jogar com a Bolívia em casa, você tem todos esses jogadores, você vai pôr um quarteto ofensivo. O jogo com a Colômbia talvez seja o mais discutível nesse aspecto. Discutível, o que eu quero dizer, o que te deixa mais em dúvida. Porque você não está jogando com a Argentina fora, você não está jogando com a Bolívia em casa e você está enfrentando uma seleção que, de alguma maneira,
tem um quarteto ofensivo também, quer dizer, então ela é meio uma seleção do peito aberto, a seleção colombiana. E com meio campo bem mais fraco que o do Brasil, os volantes. Bem mais fracos. Eu acho até que assim, eles mais fracos Individualmente. Mas o time é muito mais entrosado. Rendimento na seleção. Porque é um time. O Brasil ainda não é um time. Exatamente, porque se você olhar o que jogaram os volantes da Colômbia na última Copa América, onde a Colômbia talvez tenha sido a melhor seleção da competição e não a campeã argentina, eles têm jogado mais do que jogaram, tanto que o Richard Rios termina a Copa América como um dos melhores jogadores, disputando com o Rames quem tinha sido o melhor da Copa América. O Brasil tem um monte de cara voando lá fora, ou que voou há pouco tempo. Então, você cita todos os meio-campistas do Brasil, né? João Gomes, que nem convocado foi, Bruno Guimarães, André... Joelito, que tá aí. O Joelito, o Edenilson, quando foi convocado. Tem dois, eu estou citando dois que nem convocados foram, todos voando na Europa. Na seleção brasileira, ninguém consegue repetir esse nível de desempenho. Então, e não é só o peso da camisa. O melhor do Brasil, assim, você do ponto de vista falar individual. Ederson. Eu falei o quê? Edenilson. Eu falei Ederson. Não, Edenilson. Ah, tá. Ederson. É o Ederson. Dá talento. Mas...